Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos, dando sequência aqui ao nosso conteúdo de matrizes. Nesse vídeo, vamos falar então de matrizes, só que a representação de uma matriz a partir de uma lei de formação. Bom, está anotado para vocês aqui que nós podemos representar uma matriz por meio de uma lei de formação. Nesse caso, cada elemento da matriz deve ser calculado por meio de uma fórmula apresentada. Como é que é? É isso, olha. Eu posso, dependendo da situação, apresentar para vocês um enunciado conversando com você dessa maneira que está aqui. Aí, lembram-se do que eu falei no vídeo anterior? Aquela sensação que você fica muitas vezes, matemática é assim mesmo, né? Começa muito fácil, mas aí depois, eu já conheço essa história, Bruno. Não, vamos lá, vamos melhorar essa conversa, porque a gente já conhece esse código aqui, a gente já dá conta de traduzir isso aqui. Por que não? Vejam, o que eu estou querendo colocar com isso que está aqui? Este A, o que indica isso daqui? Isso aqui é uma matriz A maiúscula. Se eu tenho uma matriz A, os elementos dessa matriz são os elementos A minúsculo. Não foi isso que a gente combinou e que estava fluindo bem até agora? Pois bem. O que é o I? A gente já conversou sobre isso no vídeo anterior. Te falei que é para você se acostumar. É questão de costume. É para você se acostumar que na maioria das vezes eles vão falar que o I vai indicar para a gente linha e o J vai indicar para a gente coluna. Ah, mas aqui ele não falou que I é linha e que J é coluna, mas aí eu já deixei combinado. Não tem os nossos combinados que primeiro a gente informa linha e depois a gente informa coluna? Qualquer elemento de uma matriz tem que ter o cruzamento dessas duas informações, da linha que ele está com a coluna que ele está. O combinado é que primeiro a gente fala de linha, depois a gente fala de coluna. Então, o que eu estou querendo trazer nesse primeiro momento? O que eu estou querendo trazer nesse primeiro momento é só o seguinte. Ó, nessa primeira informação, o que eu estou querendo trazer para você? Que eu quero que você represente, ou seja, que você encontre, que você monte a matriz. A ideia é essa. Você vai montar para mim a matriz, você vai descobrir quais são os elementos dessa matriz. E aí ele vai me dar uma regra. Ah, mas de onde que ele vai tirar essa regra? A regra ele tira da cabeça dele. Ele inventa uma fórmula, uma regra, para você compor, para você descobrir os elementos daquela matriz. Só que agora a gente já consegue entender melhor essa conversa. Ó, eu tenho uma matriz A maiúscula. Ok? Eu tenho uma matriz A maiúscula. Essa matriz, o que é esse 3 por 3? 3 por 3 indica que ela tem o quê, gente? Que ela tem 3 linhas e tem 3 colunas. O que é esse Azinho minúsculo? São os elementos dela. Então, eu vou fazer aqui primeiro a representação genérica dessa matriz. Qual que seria a representação genérica? Você vai apresentar para mim, ó, quais são os elementos? Aquela matriz não é uma matriz A maiúscula, então os elementos dela são os Azinhos. Então, ó, vamos lá. É uma matriz 3 por 3, não é? Vou fazer aqui no passo a passo. Depois, é aquilo que eu estou falando, é como se você que está saindo do zero, você está começando a engatinhar, tá bom? Aí daqui a pouco você começa a dar os primeiros passinhos, começa a correr e vamos chegar ao ponto de voar. Então vai chegar no momento que você vai reassistir esse vídeo e que você já não vai ter mais paciência de assistir esse vídeo da forma como eu estou explicando. Mas nesse primeiro momento, vamos desse jeito. Vamos devagarinho. Quais são os elementos dessa matriz aqui? Os elementos dessa matriz aqui são os nossos Azinhos. Então quem que é esse cara aqui? Fala para mim, representa ele de maneira genérica. Como assim, Bruno? Eu não sei que número é esse. Não, representa ele de maneira genérica. Ele está em qual linha e qual coluna? Esse cara aqui, Bruno, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então vamos lá. Ó, esse aqui é o A11. Quem que é esse aqui? É o A, primeiro linha, então ele está na primeira linha. Depois coluna. Primeira linha e segunda coluna. Quem que é esse aqui? É o A, primeira linha e terceira coluna. Então ele é o A13. Quem que é esse aqui? Ele é o A21. Ele está na segunda linha e primeira coluna. Quem que é esse aqui? Ele é o A22. Quem que é esse aqui? É o A23.
3. Aqui embaixo, o A, 3, 1. O A, 3, 2, porque ele está na terceira linha, segunda coluna. E o A, 3, 3. Pronto. Ah, é isso? É isso que é representar a matriz? Não. Aqui você representou isso aqui, ó. Você fez isso. Você colocou na linguagem genérica, né? Você trouxe numa linguagem genérica o que eu informei aqui, ó. Eu te apresentei uma matriz A, cujos elementos são todos da forma Azinho, índice e J, e é uma matriz 3 por 3. Você começou a organizar a casa. Agora, você vai obedecer à lei de formação dessa matriz. Qual que é a lei de formação? A lei de formação é essa. Então, agora a gente vai olhar para isso daqui. Primeiro eu montei a minha matriz genérica. Agora eu vou olhar para isso que está aqui. Ele vai criar para mim uma regra, uma fórmula para compor os elementos daquela matriz. Então, o que ele orienta? Ele orienta o seguinte, ó. Qualquer elemento da forma A, índice e J será, para essa matriz, obtido fazendo-se o quê? Pega o I, só que raio de I é esse? É o número da linha, tá lembrado? O I e o J, eu falei para você no vídeo anterior, eles vão representar números. Então você vai pegar o número da linha que aquele número tá, que aquele elemento tá, e vai somar com o quadrado do número que representa a coluna dele. O examinador criou uma fórmula para apresentar os elementos daquela matriz, um código para representar os elementos daquela matriz. Então, de acordo com o que deu na telha dele, você vai fazer o quê? Você vai somar o número da linha com o quadrado do número da coluna. I indica o número de linha. Número. O I está ali como uma letra, mas ele representa um número. Número da linha e o J é o número da coluna. Vamos fazer isso. É o que eu estou te falando. Vai chegar num ponto que depois que você avançar na matéria, quando você for revisitar esse vídeo aqui, você vai falar assim, meu Deus, como eu já pude assistir um vídeo do Bruno com todos esses detalhes. Porque aquilo ali está muito óbvio. Isso, mas até deixar isso bem óbvio, vamos aqui então no passo a passo. O que vai ser o elemento A11? Tá aqui, ó. O que vai ser o elemento A11? Eu vou fazer todo o passo a passo, tá bom? A minha ideia é de que você consiga depois fazer isso no visual. Fechado? Direto, dependendo até de cabeça. Mas até lá, vamos nessa. O que é o A11? Para o A11, temos... Vamos deixar indicado aqui, ó. Para o elemento A11, temos... O primeiro número indica o I. Temos I igual a 1, o segundo número indica o J. J também igual a 1. Assim, o meu elemento A11 será o quê? Pega o I, qual que é o valor do I? O valor do I é 1. 1 mais o J ao quadrado. O J dele também é 1, então mais 1 ao quadrado. Aí aqui virá o seu conhecimento da matemática básica, tá bom? Porque aí aqui a gente vai lidar com situações de cálculo lá na matemática básica. Cálculo com potência, cálculo, né, envolvendo potência, envolvendo raiz, envolvendo cálculo com número inteiro, com número fracionário. Aí você vai ter que revisitar essa parte de operações básicas. Aqui, então, você teria que primeiro, calcular a potência e depois a soma. 1 ao quadrado, respira fundo, segura a emoção, 1 ao quadrado vai dar 1, porque é 1 vezes 1. Então vai ser 1 mais 1. Então, ó, 1 mais 1. Então, quem que é o meu elemento A11? 1 mais 1 é o 2. Aí, você vai começar a montar, portanto, a sua matriz. Lembram-se de que eu falei que uma matriz é uma tabela em que eu só vou querer pegar dela os números? Pronto. Agora você descobriu qual que é o primeiro elemento dela. O elemento que está na posição primeira linha e primeira coluna, de acordo com o código que o cara criou, é quem? É o 2. Então você vem aqui e coloca o 2. Fechado? Qual que vai ser o meu elemento A12? Então pronto. Aí agora você vai aplicar aquela receita de bolo. Para o meu elemento A12,
Para o A12, eu tenho o quê? Eu não dependo de saber quem que é o I e quem que é o J. Ele me deu cola. O primeiro cara é o I, o segundo cara é o J. Então, A12 eu tenho I igual a 1 e tenho J igual a 2. Assim, quem que vai ser o meu elemento A12? A12 é 1 mais 2 ao quadrado. Por quê? Eu estou seguindo a lei que o cara me deu. O I mais o J ao quadrado, nesse caso, seria 1 mais 2 ao quadrado. Aí você faz primeira potência. Lembre-se, 2 ao quadrado vai dar 4, porque é 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Então, aqui, ó, 1 mais 4. O meu elemento A12 vai ter que ser igual a 5. Então, você agora está criando a sua matriz. Agora você está percebendo quais são os elementos dela. Só que a partir de uma regra que ele deu, tá bom? E aí você vai. Por elemento A13 para A13, temos o I dele vai ser 1 e o J vai ter que ser 3. Assim, qual que vai ser o elemento A13? O elemento A13 vai ser 1 mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 1 mais 9 dá 10. Então, tá aqui, ó. O elemento dessa matriz, que está lá na posição 1, 3, ou seja, o elemento que está na primeira linha e terceira coluna, é o 10. Ok? Aqui agora eu não vou repetir o texto para todos, vou deixar indicado os cálculos, tá? Porque aí agora a gente vai pegar na manha. Então, vamos lá, ó. O A21. O A21. A21, o I dele é o 2, o J é o 1. Então, a lei é I mais J ao quadrado. I é o 2, mais J, que é o 1, ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1, porque é 1 vezes 1, e aí eu passo a ter que fazer 2 mais 1. Então, meu elemento A21 tem que ser igual a 3. E assim, eu vou criando, vou compondo aqui a minha matriz, ó. Na segunda linha, primeira coluna, surge ali o número 3. Depois, elemento A22. Elemento A22 tem I igual a 2, tem J igual a 2. Ficamos então com I, que é 2, mais J, que é 2, ao quadrado. Primeiro a potência, 2 ao quadrado, 2 vezes 2 vai dar 4. Ficamos então com 2 mais 4. Respira fundo, segura a emoção. 2 mais 4 vai ter que dar 6. Lá se vai a minha matriz. 6. A23. Segunda linha, terceira coluna. Acostume-se I para a linha, J para a coluna. Por que eu sei? Porque está aqui de maneira genérica. O primeiro elemento é o I, o segundo elemento é o J. E o combinado, por isso que você tem que entender a conversa da galera. No bate-papo das matrizes já é combinado. Que primeiro eu falo de linha e depois eu falo de coluna. Então aqui, ó, A23, I mais J ao quadrado fica 2 mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, porque é 3 vezes 3. 2 mais 9 vai dar 11. Então, o nosso elemento A23 é 11. Segunda linha, terceira coluna, está aqui o 11. Depois, elemento, deixa eu ver se eu tenho outro aqui, não, deixa eu fazer aqui, ó. Meu elemento A31. Meu elemento A31 traz I igual a 3, J igual a 1. Então, ele é I, que é 3, mais J ao quadrado. 3 mais 1 ao quadrado. Ficamos, então, com 3 mais 1. Nosso elemento A31 é igual a 4. Terceira linha, primeira coluna. Está aqui o número 4. Depois,
Elemento A32. Elemento A32. I é 3, J é o 2. Estou obedecendo a uma lei de formação. I mais J ao quadrado. 3 mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4. 3 mais 4, meu elemento A32 vale 7. Aqui. E, por fim, chegamos ao elemento A33. I vale 3, J vale 3. Estou obedecendo uma lei de formação, I mais J ao quadrado. Como I vale 1, como o I vale 3 e o J vale 3, ficamos então com 3 mais 3 ao quadrado. Lembre-se de que aqui não tem propriedade de potência não, tá? Ah, professor, não tem aquela história de manter e depois somar os expoentes? Isso vale para multiplicação. Aqui é uma soma, então não rola. 3 ao quadrado você tem que desenvolver. 3 ao quadrado vai dar 9. E aí é 3 mais 9. Quando eu falo que não rola é porque a gente não tem uma propriedade de potência aqui para essa soma de potências de mesma base, tá? Tem que desenvolver mesmo o cálculo. 3 ao quadrado, 9. 3 mais 9. Chegamos então aqui a 12. Elemento, terceira linha, terceira coluna. Quem está aqui é o 12. Pronto. Está aqui. Ok? Bruno, como que pode cair uma questão que trate disso? Aqui ele tem meio mundo, né, do que ele pode cobrar. Ele pode pedir para vocês, por exemplo, trazendo uma matriz genérica, determine a soma dos elementos dessa matriz. Ele poderia ter pedido a soma dos elementos dessa matriz. Então, você teria que, talvez, montar toda a matriz e depois somar esses números. Ele pode trazer uma questão que seja simplesmente isso. Ele apresente a matriz genérica e peça para apresentar dentre as alternativas quais são os elementos, qual é a matriz propriamente dita. Então, pode fazer assim. Então, ele pode, dependendo da situação, pedir ali um elemento específico. Olha, dada a matriz tal, determine o elemento A23, certo? O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que, não necessariamente, quando ele trouxer uma matriz, uma representação genérica, como essa que está aqui, a partir de uma lei de formação, não necessariamente, dependendo do exercício, você vai ter que encontrar todos os elementos, tá? Eu aqui fiz questão de encontrar todos para a gente poder treinar, mas a gente tem que ficar bem atento, porque não necessariamente vai ser, você vai ter que trazer todos os elementos, tá bom? Isso aí varia de enunciado para enunciado, ok? Mas entendam, é uma maneira resumida, né, de tratar da matriz. Dependendo da situação, né, porque aqui a gente está fora de contexto, mas dependendo da situação, uma situação prática que a gente tem por aí, eu posso estar lidando com uma matriz que tem um número muito grande de linhas e de colunas, né, e que não vai ser interessante, dependendo, eu ter ali todos os elementos apresentados. Eu posso fazer o quê? Eu posso resumir a partir de uma lei como essa. Então, é uma forma útil de se representar uma matriz, principalmente para tabelas, para matrizes muito grandes, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no segundo exemplo, para ver se a gente está caminhando bem. Veja comigo esse exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ó. Peço então para representar a matriz B, cujos elementos são da forma B índice IJ, então B minúsculo índice IJ, uma matriz do tipo 3 por 2, tal que B índice IJ é igual a I ao quadrado, se o I for igual a J. E I mais J, se o I for diferente de J. Então, vamos entrar aqui na conversa de boteco da galera das matrizes. Primeiro, o que já é o combinado? Se você não souber desse combinado, você não faz parte do clube. Qual que é o combinado? Primeiro, linha, depois coluna. Primeiro, linha, depois coluna. Porque aí no que ele enfia uma dessa, ó, 3 por 2. 3 por 2, agora você já está melhorando a ideia. 3 por 2 eu já sei que é uma matriz que vai ter 6 elementos. 3 vezes 2 dá 6, então é uma matrizinha que vai ter ali 6 elementos, beleza. Só que esse 3 ele é importante para eu ver a cara da matriz. Uma matriz 3 por 2, ela tem que ter 3 o quê? Ela tem que ter 3 linhas e 2 colunas.
Ah, eu só troquei. Só trocou, você mudou a informação, tá bom? E não é um detalhe, você muda mesmo a informação. Então aqui, ó, primeiro linha, só que é isso que eu estou falando, isso aqui faz parte do combinado. Ninguém na hora da prova tem que te avisar que primeiro é linha e depois coluna. Ele pode até te ajudar, mas já é combinado. Se nada for dito, primeiro linha, depois coluna. Então, o que é aquele B minúsculo? Desculpa, o que é aquele B maiúsculo? É o nome da matriz. Resolvi chamar essa matriz de matriz B. A matriarca, a matriz B maiúscula. Os filhotinhos dela, os elementos dessa matriz são os nossos Bzinhos. E aí a gente começa a, de maneira genérica, representar essa matriz. Ela não tem 3 linhas e 2 colunas, então lá vou eu. 3 linhas. Na primeira linha e na primeira coluna vai estar quem? Vai estar o B, 1, 1. Depois estará o B, 1, 2. Essa matriz tem o B1, 3? Não, porque essa matriz não tem 3 colunas. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. B1, 1, B1, 2. Depois eu vou para o B2, 1. Então ele está na segunda linha, primeira coluna. E aqui eu tenho o B2, 2. Segunda linha e segunda coluna. Tenho também o B3, 1. Terceira linha e primeira coluna. Tenho o B3, 2. Terceira linha e segunda coluna. Beleza. Estão aqui nossos elementos genéricos, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que necessariamente fazer esse passo a passo aqui? Não, é o que eu estou te falando. A partir do momento que você começa a entender essa linguagem, né, você começa a já pensar o seguinte, peraí, na hora que eu for colocar os elementos da matriz, primeira linha, primeira coluna, obedecendo essa lei de formação, o resultado vai ser tal. Então, você não precisa ficar, né, com esse romantismo aqui, não. Isso é só para, num primeiro momento, a gente se entender. Mas depois, de novo, a tendência é de que você consiga fazer isso aqui até de cabeça, tá bom? E também, lembrar que dependendo do exercício, apesar de ser uma matriz que não tem assim tanto elementos, são 6 elementos apenas, mas dependendo do exercício, você não vai precisar colocar todos os elementos no papel. Aqui, então, deixando a explicação bem completinha, tem 2 critérios. Se I for igual a J, eu uso isso. Se o I for diferente de J, eu uso isso. Na prática, gente, o que ele está querendo dizer? I igual a J. I não é linha, J não é coluna. O que ele está querendo dizer é o seguinte. Se a gente estiver pegando um elemento que tenha número da linha igual a número da coluna, você obedece a esse critério. Se a gente estiver pegando um elemento cujo número da linha seja diferente do número da coluna, a gente utiliza essa regra. Então aqui, vamos lá. B1, 1. Vou fazer aqui no passo a passo. Ó. B1, 1. O 1 indica linha, o outro 1 indica coluna. Então, para esse que está aqui, ó, como eu estou vendo que o I dele é igual ao J, então, aí eu obedeço esse primeiro critério. O I e o J deles são iguais, ó. 1 é igual a 1. Então, quando esses dois valores são iguais, eu pego e faço o quê? Pego e faço o valor do I ao quadrado. Ah, mas e o J aqui? Não. Obedece a regra que o cara deu, que ele tirou da cabeça dele. Ele quis que quando linha fosse igual a coluna, que o resultado fosse I ao quadrado. Qual que é o I aqui nesse caso, para esse número? O I dele é 1. Então, B índice 1 será 1 ao quadrado. Ou seja, B índice 1, 1 vai ter que ser igual a 1. Primeira linha, primeira coluna. Obedecendo a regra que o cara deu, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna é o número 1. Tá bom? Tá aqui, ó. Número 1. B1, 2. Então lá vamos nós. B1, 2. O 1 é o I, o 2 é o J. Como eu estou vendo que o I desse elemento é diferente do J, então, aí qual regra que eu obedeço? Eu obedeço a segunda regra que ele deu. Ó, quando o I for diferente de J,
eu faço I mais J. Pego o valor do I e somo com o valor do J. Qual que é o valor do I? 1. Qual que é o valor do J? 2. Então, 1 mais 2. O meu B, 1, 2, tem que ser igual a 3. Ok? B1, 2 igual a 3. E assim a gente agora toca o barco. B21. Então aqui deixa eu só colocar, ó, 1, 3. Aí vamos lá, B21. O B21 vai ser isso aqui, ó. B21. O I dele é 2. O J dele é 1. Então, de novo, como eu estou vendo que o I é diferente de J, então o B21, como o I é diferente de J, a gente soma I mais J. Então, eu fico com 2 mais 1. B21 tem que ser igual a 3. Está aqui. B22. B22 está aqui, ó. B22. I igual a 1. J igual a 2. Nesse caso, a gente tem I igual a J. Como I é igual a J, então, quando os resultados são iguais, ele quer que você pegue o I e eleve ao quadrado. Então, o I ali é 2. Então, vai ficar assim, ó, B22 vai ser 2 ao quadrado. B22 tem que ser igual a 4. Ok? B31, ó, B31, o I vale 3, o J vale 1. Então, como eles são diferentes, como o I é diferente de J, então o B31 será a soma. Para essa questão, quando o I é diferente de J, a gente soma o valor de I mais o valor de J. Então, eu somo 3 mais 1, meu B31 igual a 4. E por fim, B31 igual a 4. E por fim, o B32. B32, como o I é diferente de J, então o B32 é a soma. 3 mais 2. B32 é, portanto, igual a 5, elemento da terceira linha em segunda coluna. Tá bom? Está aqui, então, apresentada a matriz, agora sim, com todos os seus elementos. Aqui eu tinha a matriz com a sua lei de formação. Aqui eu tenho a matriz genérica apresentada. E aqui eu tenho efetivamente a matriz B, com todos os seus elementos nas 3 linhas e 2 colunas. Fechado? E aí, aquilo que eu falei, dependendo do exercício, o cara vai pedir para você ao final, dada a matriz, determine a soma de seus elementos. Então, você teria que somar, por exemplo, 1 mais 3, mais 3, mais 4, mais 4, mais 5. Determine o elemento da posição B22. Determine a soma dos elementos da terceira coluna, certo? São variações que eles podem trazer, tá? E aí, vou mostrar para vocês o que já foi uma questão de prova da extinta ESAF. ESAF, sempre bom reforçar, é uma banca que já não organiza mais concursos, mas ao longo de muitos anos organizou concursos de muita importância, né? E a ESAF, eu falo que apesar de já ter parado de montar provas há um tempinho, ela ainda é referência para muitas outras bancas que vão lá, né, naqueles modelinhos de questões que a ESAF sempre aplicou e pegam inspiração, tá? Então, de novo, né, essa que está aqui, por exemplo, foi do concurso do DENIT de 2013, prova aplicada já há bastante tempo, mas é um enunciado que é atemporal e que a qualquer momento pode voltar sendo replicado aí na prova de qualquer banca desse país. Então vamos ver aí o que já foi uma questão de prova tratando dessa parte. Os elementos de uma matriz A, 3 por 2, aqui foi bonzinho, ó. Os elementos de uma matriz A, 3 por 2, isto é, explicou, ó, com 3 linhas, porque já é o nosso combinado. Primeiro eu falo de linha,
depois eu falo de coluna. Os elementos de uma matriz A 3x2, isto é, com 3 linhas e 2 colunas, são dados por. Então, o que você sabe? Você está sendo apresentado a um enunciado em que o examinador optou por trazer a lei de formação. E aí, diante do que a gente estudou nesse vídeo, você não leva mais susto. Você sabe que é uma possibilidade ele apresentar os elementos da matriz a partir da lei de formação. Então ele deixa indicado, olha, como a matriz era uma matriz A maiúscula, nós temos aqui os elementos A minúsculo. Ele deixa avisado que se o I for igual ao J, é para você pegar I mais J e elevar ao quadrado. Que se o I for diferente de J, você pega I ao quadrado e soma com J ao quadrado. A índice IJ representa o elemento da matriz A, ele vai explicar tudo, olha, localizado na linha I, então ele aqui falou tudo bonitinho, ó. I indica linha e coluna indica J, que é o que a gente já sabe. Primeiro linha, depois coluna. E aí o que ele quer saber de vocês é a soma dos elementos da primeira coluna. Então observem, lembram-se do que eu falei? Dependendo do exercício, você não precisa descobrir todos os elementos, que é o que vai rolar aqui. Aqui ele não está querendo saber qual que é a soma de todos os elementos dessa matriz. Ele está querendo saber qual que é a soma dos elementos da primeira coluna. Então vamos organizar. Eu estou em busca disso, olha, da soma dos elementos da primeira coluna. Então vamos só nos lembrar do seguinte. Como ela é uma matriz A do tipo 3x2, de maneira genérica, ela é uma matriz assim, ó. Aqui está o A11, aqui está o A12, aqui está o A21, aqui está o A22, aqui está o A31 e aqui está o A32. Isso porque, dentro do genérico, você vai perceber que eu estou sempre colocando primeiro linha, depois coluna. Por que esse aqui é o A32? Porque ele está na terceira linha e segunda coluna. Por que esse aqui foi o A21? Porque ele está na segunda linha e primeira coluna. Isso porque é sempre primeiro linha, depois coluna. Como ele está querendo saber a soma dos elementos da primeira coluna, ele está querendo saber a soma desses caras aqui, ó. Ele está querendo saber quanto que dá o A11 mais o A21 mais o A31. Aqui são representações genéricas de números. Então, o A11, a partir do momento que eu aplicar essa fórmula, sai dali um número. Então, todos esses elementos genéricos, A11, A21, A31, eles vão se transformar em números a partir do momento que eu, de maneira correta, aplicar essa fórmula. Então, vamos em busca disso. É uma matriz, por ser do tipo 3x2, que tem 6 elementos. Tanto que aqui eu os coloquei. Só que eu não preciso, para esse exercício, fazer como eu fiz nos exemplos anteriores que a gente estava fixando as ideias. Eu não preciso descobrir os 6 elementos para depois somar os da primeira coluna. Vamos direto ao que nos interessa. Os elementos da primeira coluna são os elementos A11, A21, A31. São os elementos que, ó, tem coluna 1. Tá vendo aqui, ó, A21, que ele é da primeira coluna. Desculpa, A11, porque ele é da primeira coluna. A21, porque ele é da primeira coluna. A31, porque ele é da primeira coluna. Então a gente soma esses caras. Só que aí vamos lá descobrir quem que é quem. Quem que é o A11? Para A11, eu tenho I igual a 1, tenho J igual a 1. Aí eu tenho dois critérios, para quando o I é igual a J e para quando o I é diferente de J. Nesse caso, para A11, temos I igual a J. Para A11, temos I igual a J, 1 igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou jogar nessa forma. I mais J ao quadrado. Ou seja, 1 mais 1 ao quadrado. Então, assim, o meu elemento A11 será 1 mais 1 ao quadrado. Eu estou obedecendo a essa regra que está aqui, ó. É o I mais J ao quadrado. Quando o I é igual a J, eu somo o I com J e elevo ao quadrado.
Então, cuidado aqui para não se perder na matemática básica, não vir com um papinho de que 1 mais 1 ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Não tem essa propriedade aqui de potência para essa soma não, tá bom? Lembre-se de fazer aqui o trivial, é o quê? É somar e depois elevar ao quadrado. Então, 1 mais 1 vai dar 2, 2 ao quadrado, 4. Guarde aí o A11. Vou precisar também do A21. A21, eu tenho I igual a 2, tenho J igual a 1. Então, aqui nesse caso, nós temos I diferente de J. A21, eu tenho I diferente de J. E para esse exercício, o examinador pediu que se o I fosse diferente de J, que era para você calcular quanto é I ao quadrado mais J ao quadrado. Nesse caso, teríamos, portanto, I ao quadrado, que é o 2. Então, o nosso A21, ele vai ser 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o nosso A21, ele passa a ser 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1. E aí, o nosso A21 fica igual a 5. Guarda esse resultado, tá bom? Então, ó, o nosso A21 foi igual a 5. I ao quadrado, 2 ao quadrado, mais J ao quadrado, 1 ao quadrado, 4 mais 1, está aqui. E, por fim, como a gente tem que somar para esse exercício os elementos da primeira coluna, vou pegar o A31. Tome o I igual a 3 e o J igual a 1. Assim, nós vamos ter, de novo, o I diferente de J. Eu vou ter aqui o 3 diferente de 1. Então, nesse caso, eu vou ter A31 igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O A31 será, portanto, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, vamos ter aí o A31 como 9 mais 1. A31 igual a 10. Do que precisamos? Da soma dos elementos da primeira coluna. Então, a nossa resposta seria aí, ó, a soma de A11 mais A21 mais A31. Nesse caso, seria, então, 4 mais 5 mais 10. 4 mais 5 vai dar 9, 9 mais 10 vai ter que dar 19. E aí o 19 estava indicado para vocês lá na letra D de dado. Tá bom? Estes são os elementos da primeira coluna. 4, 5, 10. Somados, chegamos então a 19. Como questão de prova, o gabarito correto tinha sido a letra D. Tá? Então falei, e gente, é real, tá? Essa questão que está aqui, por exemplo, ó, foi da ESAF, aplicada no ano de 2013, mas não duvidem do que eu estou falando, tá? Para qualquer momento, um examinador meio que se inspirar nesse texto, trazer uma redação muito semelhante e, às vezes, trocar só um detalhezinho aqui, não custa, tá bom? E pode ser que aconteça na sua prova. Então, na medida do possível, faça e refaça os exemplos que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo. Na medida do possível, mesmo que você curta muito as videoaulas, não deixe também de ler o PDF escrito pela equipe de exatas aqui do Estratégia Concurso, tá bom? Para que aquele texto ali passe a ter um novo significado aí a partir do que você pegou comigo aqui no vídeo, tá bom?